Oi, gente, tudo bem? Sejam todos bem-vindos aqui no canal Vana Crochê. Me chamo Vanessa. Hoje eu vim trazer para vocês esse passo a passo, que é uma gracinha, gente. Olha que americano mais lindo, que suplá mais lindo. É o suplá Moranguinhos, tá? Uma criação de uma amiga artesã chamada Patrícia Daniel. Vou deixar aí as redes sociais da Patrícia Daniel para vocês conhecerem, tanto aqui na tela vai ficar passando o Instagram dela, como se você abrir a descrição do vídeo também você também vai conhecer todas as redes sociais dela, tá? E ela me pediu gentilmente e eu reproduzi para ela aí o modelo, tá? Porque ela ainda não tem canal, espero que futuramente ela tenha, tá? Mas ainda não, como ela ainda não tem o canal, ela pediu para eu reproduzir e tá aqui, gente. Olha que lindeza. É esse americano de moranguinhos, tá? Eu achei uma fofura, gente. E eu tenho certeza que ele vai ser sucesso aí no ateliê de vocês, tá? Quando vocês mandarem pro cliente de vocês essa peça, eu tenho certeza que vai ser sucesso. Então, antes da lista de materiais, eu gostaria de pedir quem está chegando aqui pela primeira vez nesse canal do Vana Crochê, tá conhecendo agora, não esqueça de se inscrever, gente. Dá uma navegada aí nas minhas playlists, vocês vão ver que tem bastante conteúdo já aqui no canal, tá? Espero que vocês gostem aí dos meus passo a passo. Muita gente elogia a minha forma de explicar, então já se inscreve aqui no canal. Quem já curte meu conteúdo já é minha seguidora aí, minha inscrita, tá? Não esqueça de deixar o like, o joinha aqui no início do vídeo, porque quando você começa a assistir o vídeo, se você já deixar o like, o YouTube vai entregar para mais pessoas esse conteúdo, ele vai ver que é relevante, tá? É um conteúdo bom e vai entregar para mais pessoas. Se você lembrar de alguém que gosta de crochê e que quiser compartilhar, não esqueça de compartilhar lá nos grupos, tá? De crochê, manda aí no WhatsApp para a pessoa. Se você não faz crochê, mas quer que alguém reproduza para você alguma artesã, manda para essa artesã. E se você fizer esse modelo, se você for artesã que vai fazer esse trabalho, que fizer esse modelo e quiser compartilhar comigo, é só me marcar lá no @vanacrochê do Instagram, tá bom? Lembrando que o tamanho e o peso, que as medidas desse modelo eu vou deixar na descrição desse vídeo, também vou falar no final, tá bom? Quando eu terminar a peça, eu vou passar todas essas medidas para vocês, inclusive eu vou dar um preço sugerido para vocês, tá? Então assistam até o final. Então, sem mais delongas, vamos para o nosso passo a passo, agulha e linha na mão e bora começar nossa videoaula. Então, para a lista de materiais, eu vou utilizar os barbantes, tá? Da Eco Brasil Soberano, número de ordem 6, tá? Esse aqui é o vermelho e a referência dele é a 09. Eu vou utilizar também o rosa bebê com a referência 48 e vou utilizar o multicolor, tá? Essa referência dele aqui é 03. Ele é um verde mais clarinho com azul claro, 03. Vou utilizar também a cola jeans para o arremate, uma tesoura, agulha de crochê 3,5 milímetros e uma agulha de tapeceiro para os arremates. Lembrando que esses barbantes eu recomendo uma loja que é a Lorelar Artigos. Eu vou deixar para vocês aqui embaixo o link da loja, tá? Tem o link da Shopee, tem o site também deles, tá? E se vocês quiserem entrar em contato pelo WhatsApp, tá? A loja também manda para vocês a foto do lote, tá bom? De como tá o lote, tá? Ou um vídeo. Vocês podem pedir aí pelo WhatsApp, falar, ó, gostaria de saber como é que tá o lote para eu poder comprar, efetuar a compra. E a loja manda o vídeo para vocês, tá bom? O vídeo ou a foto. Porque a gente sabe que barbante altera um pouquinho, né, a cor de um lote para outro, então é sempre bom estar pedindo. Mas qualquer dúvida é só vocês entrarem em contato pelo WhatsApp que eles tiram as dúvidas aí para vocês, tá bom? Em relação a frete, essas coisas. Então, pessoal, antes de iniciar, eu sempre deixo aquele recado bem importante, que se você for iniciante, essa videoaula, ela não é para iniciantes, porém muitas iniciantes me relatam que conseguem acompanhar minhas videoaulas e produzir a peça, tá? Se você ainda tiver alguma dificuldade na velocidade, se eu estiver explicando e você considerar que está rápido, tem aqui no YouTube um recurso onde você pode diminuir a velocidade do vídeo, tá bom?
No celular é no canto superior direito, tá? Do celular tem 3 pontinhos, é só abrir aí e alterar a velocidade. E no computador é uma florzinha que tem uma engrenagem embaixo do vídeo, tá bom? Você clica nela e pode alterar a velocidade por ali. Se você colocar mais lento, vai ficar um pouquinho mais lenta a minha voz, tá? E se você for crocheteira experiente já, você pode acelerar também o vídeo nas partes que você desejar. Você pode colocar a velocidade um pouco mais alta, tá? Então vamos lá. Eu vou iniciar fazendo um anel mágico, coloco o fio na palma da minha mão, dou um giro nesses 2 dedos, cruzo aqui em cima, seguro com esses outros 2, coloco a agulha embaixo do primeiro fio e puxo o segundo fio, o fio de trás, dou um giro, pego esse fio aqui e passo ele dentro dessa alça que eu fiz aqui na agulha, ó, formando assim o primeiro nó corrediço. Agora aqui, ó, eu tirei do dedo e ficou um anel, tá? Eu vou diminuir, vou puxar aqui, ó, no início do fio, tiro aqui o fio e puxo, tá? Pra ficar assim, ó, desse tamanho aqui, um pouquinho menor só, tá? Não puxa demais não, senão vai ter que refazer o anel, tá? Agora, eu vou jogar a minha agulha dentro desse arco aqui, desse anel, pego o fio lá de trás, trago pra frente, laço, faço um ponto baixo. E faço uma correntinha, subindo assim meu primeiro falso ponto alto. Vou dar uma laçada, fazer uma correntinha de separação, laço o fio e faço outro ponto alto. Agora um ponto alto normal, ó. Passo 2, passo 2. Laço o fio e faço uma correntinha. Quem tiver dificuldade em trabalhar falso ponto alto, tá? A gente só vai fazer esse primeiro aqui, depois a gente vai trabalhar com correntinhas. Mas se você quiser começar fazendo já 3 correntinhas, mais uma, né, no caso 4 correntinhas, e se você gosta de trabalhar com ponto alto em 2 correntinhas, também pode fazer. Você pode fazer 2 correntinhas e uma correntinha de separação, tá bom? Mas eu recomendo nesse início aqui, quem for fazer correntinha, fazer 3 correntinhas e mais uma de separação. Então, vou continuar aqui, vou fazer 12 pontos altos com uma correntinha de separação. Então, eu laço o fio e faço meu terceiro ponto alto, uma correntinha de separação. Laço o fio, quarto ponto alto, uma correntinha de separação. E assim vai, ó. Outro. Vou fazer aqui os 12 pontos altos e uma correntinha de separação. Conferir aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12. Esse fio aqui, ó, do início, a gente tira ele aqui e vamos puxar, tá? Ó, vamos puxar ele com cuidado para não arrebentar, tá bom? Puxa aí o máximo que vocês conseguirem. Puxar só mais um pouquinho, ver se ele vai. Ó, prontinho, agora vou fazer, ó, fiz a última correntinha de separação. Agora eu venho aqui, nesse falso ponto alto, tem o ponto baixo, tem o ponto baixo e a correntinha, né, que eu fiz. Eu vou atravessar a agulha na primeira correntinha aqui, tá? Pego o fio lá atrás, trago pra frente e faço um ponto baixíssimo. Desse jeito, ok? Agora, eu vou fazer 2 correntinhas, porque eu gosto de trabalhar com 2, tá? Mas quem quiser fazer com 3 pode fazer também. Laço o fio e vem nesse mesmo lugar e vou fazer mais um ponto alto. Desse jeito, ó. E uma correntinha de separação. Essa segunda volta a gente vai fazer 2 pontos altos em cima de cada ponto alto de base, tá? A gente tá fazendo a base modelo pizza, tá bom? Então, muita gente já conhece, já sabe como é que funciona. A gente faz um aumento, um ponto alto a mais a cada carreira, tá? Para fazer o aumento. Não tem segredo, ela é muito fácil de fazer. É uma das bases mais tradicionais que tem, tá? E vou fazendo assim, ó, 2 pontos altos em cada ponto de base e uma correntinha de separação, tá? Vou fazendo assim até o final e já volto, ó, como é que tá ficando. E já volto para mostrar para vocês. Pessoal, cheguei aqui no final, ó. Fiz aqui 12 vezes 2 pontinhos juntos, né? Em cada ponto alto desse. E a última correntinha de separação. Agora eu vou colocar aqui, ó, na segunda correntinha, que a gente vai fazendo com 3, coloca na terceira correntinha, a agulha, atravessa aqui, pega o fio e faz ponto baixíssimo para terminar.
tá ok? Agora, eu vou subir mais 2 correntinhas para começar essa carreira. E vou vir aqui no próximo ponto e vou fazer 2 pontos altos aqui dentro, tá? Então, sempre esse último aqui, esse último ponto, tá? Aqui na próxima carreira vai ser esse último aqui, a gente vai colocar 2 pontos altos, tá bom? Faço uma correntinha de separação, venho no próximo ponto, um ponto alto e no segundo o aumento, tá? 2 pontos altos juntos. Correntinha de separação. Mesma coisa, tá? Vou fazendo assim até o final. Ó, vou fazer assim até o final e volto aqui com vocês pra gente fechar e subir a próxima carreira. Chegamos aqui no final dessa carreira e vou fazer, ó, a mesma coisa, gente. Vou fechar com ponto baixíssimo aqui na minha última correntinha. Quem estiver trabalhando com 3 é a terceira, tá bom? Coloco a agulha, puxa o fio. Fechei com ponto baixíssimo e agora eu vou fazer a mesma coisa, ó. Fazer 2 correntinhas para subir a próxima carreira. Coloco o fio nesse aqui, somente um. Coloco a agulha nesse aqui, somente um ponto alto. E o último sempre 2, conforme eu falei com vocês, né? E no último vai ser o aumento da carreira. E uma correntinha de separação, passo para o próximo. Um ponto e o último 2, tá? Então, eu vou explicar aqui para vocês agora quantas carreiras que a gente vai fazer essa sequência, porque é uma sequência, tá? Deixa eu mostrar aqui para vocês, ó. A gente vai fazer, tá? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 carreiras nessa sequência. Peraí, não pegou, peraí. A gente vai fazer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 carreiras nessa sequência, tá? Que é fazer o aumento sempre no último ponto, tá? Então, aqui a gente tá na primeira, segunda, terceira, quarta carreira. Quarta carreira, 1, 2, 3, 4, 4 pontos altos, tá? Com uma correntinha de separação. No próximo vai ser 5 pontos altos, uma correntinha, 6 pontos altos, uma correntinha, 7 pontos altos, uma correntinha, 8 pontos altos e uma correntinha. A nona volta que já muda um pouquinho, tá bom? Então vamos lá. Façam aí até a 8ª volta e já retornamos. Pessoal, cheguei aqui no final da 8ª volta, conforme eu expliquei para vocês. Agora eu fiz a última correntinha e vou fechar com ponto baixíssimo. Aqui, ó, na segunda correntinha ou na terceira, né, quem estiver trabalhando com 3, pego o fio e faço ponto baixíssimo para fechar, tá bom? Essa 8ª volta. A nona volta a gente vai fazer basicamente igual, tá? Só que a diferença é que a gente vai colocar um ponto alto aqui nesse espaço ao invés de uma correntinha, tá? Então, eu começo fazendo minhas 2 correntinhas e já faço um ponto alto em cima de cada ponto alto de base. Sendo que no último ponto, mesma coisa, tá? Vamos recapitular. A mesma coisa, 2 pontos altos juntos no último ponto. E no lugar de uma correntinha, vamos fazer um ponto alto para fechar todos esses espaços, né? A gente vai fazer uma carreira toda cheia de pontos altos, tá bom? Sendo que vamos manter o aumento do último, de cada pétala dessa daqui, tá bom? Então, seguimos, ó, fazendo um ponto alto em todos os pontos de base. E agora, nesse último aqui, 2 pontos altos juntos, ok? Peraí. Foi 2 pontos altos e aqui no espaço um ponto alto para fechar, tá bom? Então, é só fazer aí, façam de vocês, tá bom? Vou fazer o meu aqui. E a gente retorna aqui para começar a fazer já o detalhe do moranguinho, tá bom? Então, vamos lá, já voltamos. Pessoal, prontinho, cheguei aqui no final dessa nona carreira, fiz aqui os 2 últimos pontos, né, do aumento e o ponto alto fechando toda essa carreira com pontos altos, ok? Vamos fechar aqui com ponto baixíssimo na última correntinha, a correntinha de cima,
fechei, tá? Essa nona volta. E agora, a gente vai subir novamente 3 correntinhas ou 2, tá bom? E vamos fazer mais 3 pontos altos. 1, 2 e 3, tá? Total de 4 pontos altos com essa correntinha inicial aqui. E vamos começar, né, fazer aqui o detalhe do nosso americano, que são os moranguinhos. Vou pegar aqui o fio vermelho. A gente só posiciona, tá? Eu não faço nó inicial. Quem quiser fazer nó inicial pode fazer, mas eu não gosto de trabalhar com nó. Então, ó, eu vou desfazer essa última laçadinha aqui no ponto alto, ó. Desfiz essa última, porque agora eu vou colocar aqui o fio vermelho, tá? Só coloco assim, ó, e seguro, ok? Tá aqui o fio. Quem gosta de ir já escondendo o fio pode fazer, tá bom? Só que eu gosto de arrematar no final. Então, eu deixo aqui pra trás. Vou dar uma ajustadinha aqui, ó. Tá? E aqui eu laço o fio rosa vai ficar aqui por baixo, tá? A gente vai trabalhar com a técnica do fio conduzido, tá bom? Então, esse fio rosa fica aqui por baixo, correndo aqui embaixo do ponto. Eu vou laçar o fio vermelho e nesse próximo ponto aqui, o quinto ponto, eu vou fazer 5 pontos altos, tá? Então, faço um ponto alto no mesmo lugar. 2, ó, escondendo o fio rosa, tá bom? Ó, o fio rosa vai ficar por baixo, tá? Pego o fio, 2, vou lá de novo. 3, 4 e 5. 5 pontos altos do vermelho, ok? Aí essa última aqui é porque eu faço no automático, né, gente? Eu acredito que vocês estão bem. Essa última laçadinha vocês vão desfazer. Vão pegar o fio rosa aqui, ó, dá uma puxadinha só pra ajustar, porque às vezes ele fica emboladinho aqui atrás, tá? Ó, não puxa muito não, só mesmo pra esticar ele aqui atrás, aqui embaixo. E já vai trazer ele aqui, ó, pra fechar esse último ponto alto, tá? Do vermelho. Porque a gente vai voltar para o fio rosa. Então, eu laço o fio aqui, ó, pode puxar aqui um pouquinho. É um pouco chatinho, mas dá certo no final, tá? Deixa esse fio correndo por baixo, igual foi o rosa. E já vou fazer aqui, ó, no próximo ponto, mais 4 pontos altos seguidos, tá? Não é juntinhos igual o vermelho, não. Então, é seguidos, 4 pontos altos. O vermelho é a mesma coisa, dá uma puxadinha pra ajustar. Sem puxar muito, tá? Pra não emborcar, ó. Só ajustei aqui embaixo. E, como sempre eu esqueci, né? Vamos tirar de novo essa última alça aqui. E vou levantar esse fio vermelho, passar ele aqui embaixo, aqui, ó, pelo rosa, tá? Desse jeito. Vou laçar o fio e, escondendo o fio rosa, eu vou fazer 5 pontos juntos para fazer o próximo morango. 1, 2, 3, 4, 5. Olha eu esquecendo da última alça. Tira aqui o vermelho, já vem com rosa assim por trás, ó, subindo. Pega e fecha a última alça desse último ponto alto, tá? Puxa aqui um pouquinho, ponto vermelho. Aqui vocês vêm ajustando, ó. Se você quiser ajustar antes, ó, puxa aqui, ó, o fio, tá bom? E agora joga ele aqui. Joga ele aqui dentro. E vamos esconder agora o fio vermelho. Laço o fio rosa, mais 4 pontos altos. 1, 2, puxando aqui, ó, só pra não ficar embolado, tá, gente? 3, 4. Vou explicar mais uma vez aqui pra vocês, ó. A última alça do quarto ponto alto, dos 4 pontos altos eu não faço, né? Porque eu vou pegar aqui o fio e vou subir. Vou fechar com ele, fio vermelho.
E já vou no quinto ponto aqui fazer 5 pontos altos. Escondendo o fio rosa, ó. 2, 3, 4, 5. O último não, né? Então, gente, é só isso, tá? Então, antes de você trocar o fio, dá a puxadinha para ajustar, ó, para não ficar embolado aqui, tá bom? Embaixo. E já vem subindo, passando o fio da outra cor, desse jeito, tá? Agora ajusta aqui, ó, o vermelho, que aí vai correr aqui embaixo novamente. Laço o fio rosa e faço 4 pontos altos. 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. A última alça a gente não faz. Puxa aqui um pouquinho do vermelho, só para ajeitar, tá bom? Não precisa puxar muito não, ó. Para não ficar repuxando também, tá? E vem com o vermelho e sobe. Aqui por trás, sobe o vermelho. Puxa um pouquinho o rosa para não ficar muito frouxo. Laço o fio e venho no próximo ponto já fazendo 5 pontos altos, tá bom? Então é isso. Não preciso mais explicar aqui essa parte que vocês já entenderam, tá? O fio conduzido só é um pouquinho chatinho assim de conduzir ele, né? Para realmente não ficar embolado aqui embaixo, né? Dos pontos, nem ficar aparecendo, tá? Mas assim, se você for puxando ele, ó, ajeitando, puxando, fica perfeito, gente, ó. Tanto na frente quanto atrás, tá bom? Se você fizer e ficar ruim, desmancha e faz de novo, gente. Porque, infelizmente, crochê é prática, né? Infelizmente ou felizmente, né? Porque quanto mais a gente treina, mais bonito fica o nosso trabalho, tá bom? E mais valorizado, né? Também. Então, vão fazendo de vocês aí. Vou fazer o meu, ó. Vou subir agora o rosa. Já puxei um pouquinho o fio. Subo aqui o rosa, fechando já. E já vem fazendo os 4 pontos altos aqui do lado, tá? Escondendo o fio vermelho. 2, 3 e 4, sem fechar a última laçada. Aqui, tá bom? Então, é isso, gente. Façam de vocês aí. Olha como é que tá ficando o meu. Ah, um detalhe importante. Essa carreira vai embabadar toda, tá bom? É normal, porque a gente tá botando 5 pontos aqui, ó. Fazendo um aumento, na verdade, né? De 5 em 5 pontos, tá? Então ele vai ficar todo embabadado, tá? Depois a gente vai fechar os moranguinhos e aí ele volta para o normal, para ficar retinho de novo, tá ok? Então faço de vocês aí com calma, bem bonitinho e a gente já volta. Pessoal, voltamos aqui, fizemos toda essa parte da base do moranguinho, né? Dessa parte vermelha, na técnica do fio conduzido. Agora a gente vai iniciar as folhinhas, tá bom? Então vou usar agora o fio verde, mas antes de usar o fio verde, vamos fechar essa carreira, ó, deixei aberto aqui de propósito para mostrar para vocês como é que a gente vai fazer, tá? Ó. Então eu vou fechar essa carreira aqui fazendo um ponto baixíssimo, tá? Sendo que eu vou continuar correndo aqui com o fio, ó, esse fio conduzido aqui, até chegar essa ponta aqui, que depois eu vou dar um lacinho. Eu gosto de arrematar fazendo um laço, tá bom? Então, eu vou chegar até aqui, ó, as duas pontas do fio vermelho, tá? Mas se você estiver acostumado já a fazer o arremate de outra forma, pode cortar o fio a partir daqui, tá? E aqui a gente vai seguir com o fio rosa. Então, eu vou fazer assim, eu vou esconder, ó, vou deixar aqui ainda, tá? Para correr mais um pouquinho esse fio vermelho. Vou fazer o ponto baixíssimo aqui, ó, na segunda correntinha, tá? Para fechar essa carreira. E escondendo o fio. Continuo aqui, ó, com o fio por baixo, tá? Dessa maneira. Vou fazer uma correntinha para dar altura de um ponto baixo. E vou vir aqui no próximo ponto, pegando a alcinha de trás do ponto, ó, coloco a agulha, continuo o fio aqui, tá? Escondido. Faço ponto baixíssimo e venho pela frente do ponto, pegando agora as duas alças, pego o fio, trago e faço um ponto baixo.
tá? Ó, tô escondendo o fio ainda. Ele tá aqui embaixo, ó. Venho no próximo ponto, um ponto baixo. E aqui, nesse próximo ponto, é aqui que a gente vai cortar esse vermelho, né? E vamos mudar para a cor verde. A gente vai colocar a agulha, tá? Ó, a gente coloca a agulha, pega o fio rosa, trago, e agora a gente não puxa o fio rosa, a gente já muda para o verde, tá bom? Então, eu pego aqui o fio verde, multicolor, coloco aqui na minha agulha. Se você está acostumado a fazer nó inicial, pode fazer. E vou passar aqui a última correntinha do ponto baixo, já passo o fio verde, tá? Dou uma ajustadinha no rosa. E agora você pode cortar o fio vermelho. Vou deixar aqui um pedacinho grandinho. Eu vou conduzir esse fio vermelho mais pra cá. Pronto, botei ele aqui, ó, mais perto do outro, tá? Dou um lacinho e deixo ele reservado aqui pra arrematar no final. Ficou assim, tá? Agora o fio rosa a gente puxa pra cá, que esse aqui vai ficar tudo escondidinho aqui embaixo, ó. Então, a gente puxa o fio, agora a gente já tá trabalhando com o verde, tá bom? Eu vou colocar a agulha aqui nessa lateral, entre o fio vermelho e o fio rosa. Coloco a agulha, tá? Na lateral, não é no ponto não, tá? Ó. Não é em cima aqui do ponto não, é na lateral entre um ponto e outro, tá? Coloco o fio, pego, trago, dou uma alongada. Ó, desse jeito. Venho aqui no próximo, no meio, ó, entre um ponto e outro. Pego o fio verde, trago, reservo, ó, dou uma alongada, reservo. Venho no próximo meio aqui, ó, dos dois pontos vermelhos. Pego outro fio aqui, reservo. Venho no próximo, pego outro fio, reservo. Venho no próximo, pego outro fio, reservo. Então, tem uma, duas, três, quatro, cinco, seis laçadas na agulha. E, por fim, o último, aqui, ó, entre o fio rosa e o fio vermelho, pego outro e reservo, ó. Então, ficaram 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 laçadas, tá bom? Laço o fio e passo em todos, tá? Vem ajeitando aqui o fio para não ficar um em cima do outro, ó. Vou laçar, passar em todos, puxando bem, tá? E já ajeitando aqui o morango, ó. Porque aqui vai ficar tipo um pipoca, né? Conforme eu puxo todos eles, ó, o moranguinho, ele vai, ó, e fica redondinho, tá vendo? E aqui atrás fica assim, ó. Puxa aqui um pouquinho. Aqui atrás vai ficar assim, tá? Tudo juntinho. Agora, a gente vai fazer o quê? A gente segura ele aqui assim, ó, pra deixar ele na posição, tá? De fechadinho, pra não ficar abrindo, né? Principalmente quem tá fazendo pela primeira vez. Pra apoiar, você segura o morango de ladinho e faz a última alcinha aqui pra prender todos os fios verdes, ok? Prontinho, já fizemos um morango, certo? Agora a gente vai vir aqui com o fio rosa, puxa bem aqui, ó, puxa bem para ele ficar aqui, ó, menos fio atrás possível, tá bom? E aqui fica mais fechadinho. Vem aqui nesse próximo ponto, na lateral, ó, bem em cima mesmo, ó, do ponto, coloca a agulha, pego, faço um ponto baixo. Já escondendo o fio verde, tá? Venho no próximo, outro ponto baixo. No próximo, outro ponto baixo. E no último, outro ponto, só que na hora de laçar, só que na hora de fazer a última laçadinha, reserva que a gente vai voltar com fio verde, tá? Então, aqui, ó, ficou assim, tá vendo, ó? Atrás, ó. Vamos puxar esse fio verde um pouquinho para ajeitar ele. Tá? Puxa muito não, para não ficar enrugado o trabalho. Só para ele ficar retinho aqui atrás, ó. E já venho laçando com ele para começar a folhinha de novo, tá? Coloco a agulha aqui do lado, ó. Entre um ponto e outro. Dou uma laçada reserva, vamos fazer 7 vezes, né? 6 vezes e 7 laçadas. Pego o fio reservo. Pego o fio reservo. Coloco aqui na lateral. Pego o fio reservo.
coloco na lateral, pego o fio, reservo e coloco aqui no último, na lateral entre o rosa e o vermelho, pego o fio e reservo, tá? Desse jeito. Agora, laço tudo, ó. Vou laçar tudo, passar tudo, ó. Entre todos. E vou ajeitar aqui o morango. Desse jeito, tá? Seguro aqui na lateral para fechar, laço o fio e fecho. Beleza? Tá ficando assim, ó. Pego o fio rosa, estico ele atrás, um pouquinho. Pego ele aqui e passo, faço uma correntinha com ele, tá? Pra já trocar a cor do fio. Esse fio verde, a gente vai conduzir ele. Tô fazendo bem devagar, gente, porque eu sei que tem iniciante aí que tá tentando fazer, tá? Então, eu venho aqui no primeiro ponto, coloco a agulha, pego o fio rosa, trago, já faço ponto baixo. No próximo também, ponto baixo. No próximo, ponto baixo. E no próximo, aquele esquema, paro aqui, estico um pouquinho o fio. Já venho com o verde. Laço, passo aqui, fechando já o ponto baixo. E vou tudo de novo, ó. Na lateral do ponto, pego o fio, reservo. No próximo, pego o fio, reservo. No próximo, pego o fio, reservo. Próximo, pego, reservo. Mais um. Pego, reservo. E o último, pego, coloco na agulha e passo, laço o fio e passo tudo de novo. Passo tudo. Ajeito. Se não ficar legal, gente, desmancha e faz de novo, tá bom? Quem tá aprendendo, é muito comum, é muito normal de não ficar bom as primeiras tentativas, tá? Vê se todos os fiozinhos assim ficaram arrumadinhos, ó. Não ficaram um em cima do outro, tá bom? Bota o dedinho aqui pra fazer o formato do morango. Segura de lado. Laça o fio e passa pra fechar, ok? Vamos pegar o fio rosa novamente. Com isso, a gente vai dar uma esticadinha nele aqui. Não muito, tá? Pega o fio rosa, passa aqui dentro da correntinha. Vai só ajeitando, tá, gente? É assim mesmo. E agora vem no primeiro ponto aqui, ó. Nesse primeiro ponto. E faz ponto baixo. Venho no próximo. Ponto baixo. Próximo. Ponto baixo. Começou a chover aí, gente. Não sei se o áudio tá baixo aí pra vocês. Começou a chover. Não sei se vocês estão me ouvindo bem, tá? Mas olha, como é que tá ficando. Coisa linda. E aí não tem mais segredo, gente. Olha como é que tá ficando atrás, tá? Isso aqui a gente vai arrematar no final. Aquele babado aqui que ficou, né? Ó, todo embabadadinho. Vai todo sair, porque a gente vai fechar o moranguinho e vai ficar bem retinho, tá? E é só seguir fazendo desse jeito que eu expliquei, tá? Que eu já expliquei, conduzindo o fio, dar uma ajeitadinha atrás para não ficar embolado. Quem ainda está iniciando, que ainda não tem prática, vai fazendo bem devagar, tá? Desmancha quantas vezes for possível para ficar um trabalho bem bonito, tá bom? Então vamos seguir. Vou fazer o meu aqui, vou continuar fazendo o meu, vocês façam um de vocês, tá? Ó, o último agora a gente faz e já troca a cor. E a gente já volta com ele prontinho aqui, tá? Com todos os morangos prontinhos. Pessoal, voltamos aqui com todos os moranguinhos prontinhos, ó, feitos, tá? Espero que vocês tenham conseguido também fazer o de vocês. A chuva aqui ainda não parou, não sei se vai atrapalhar um pouco no som. Fiquei esperando um pouquinho para ver se melhorava, mas ela não quer parar. Então vamos dar continuidade aqui no nosso americano, tá? Quando a gente fizer aqui a última folhinha, aqui ó, fez a última folhinha, eu já peguei aqui o fio rosa, tá? E agora aqui ó, aqui a gente tinha feito uma correntinha para subir o primeiro ponto baixo, né? Então tem 1, 2, 3, 4 pontos baixos aqui. Eu vou fazer o seguinte, eu vou fechar ele aqui ó, no primeiro, tá? Com ponto baixíssimo, coloco aqui ó, no primeiro.
pego o fio e trago ponto baixíssimo. Para terminar, puxo aqui o fio verde para ajustar essa folhinha. Prontinho. Agora eu vou subir uma correntinha para ser o primeiro ponto baixo dessa próxima carreira. E vou fazer pontos baixos nos próximos pontos baixos, ó. Venho no próximo. 1, 2, 3. Então, total aqui já de 4, tá? Com esse primeiro aqui, essa primeira correntinha, tá? 1, 2, 3, 4. A gente vai fazer o aumento dessa carreira, tá? Que a gente vai trabalhar toda em ponto baixo. Então, a gente vai fazer um aumento para não começar a emborcar, né? Para o nosso trabalho não emborcar. Então, como é que eu vou fazer? Eu vou aumentar aqui, ó. Nessa lateral, tem um buraquinho aqui. Vou fazer um ponto baixo aqui. Você pode vir aqui, ó, pegando o fio de trás para esconder, tá? Se der. Se você conseguir pegar esse fio rosa, já prende ele para ficar mais bonito aqui a parte de trás, tá? Se não conseguir, não tem problema. E agora a gente vai fazer um ponto baixo aqui, ó, no meio aqui, ó, da folhinha, tá? Nesse buraquinho onde a gente fechou aquela correntinha da folha. Pego o fio, trago e faço mais um ponto baixo aqui. Então, ficou um total de 6 para cada espacinho entre um morango e outro, ok? Então, vamos seguir. Esse fio verde a gente já pode cortar ele, tá? Para ele não atrapalhar a gente. Depois a gente passa ele aqui por baixo para juntar com a outra ponta. No final. E vamos seguir. Agora, de novo, a sequência. Nesse primeiro ponto baixo aqui, um ponto baixo em cima dele. No próximo, outro. No próximo, outro. No quarto, outro, tá? E agora a gente faz o aumento que é aqui na lateral do morango, mais um ponto baixo. E aqui em cima do morango, mais um ponto baixo para terminar. Vou tentar aqui pegar o fio rosa. Olha como é que tá ficando aqui, ó. Ficou aqui atrás, tá? Desse jeito. Se não conseguir, não tem problema, tá bom? Vamos para a próxima sequência, na lateral do primeiro ponto aqui, ó. Um ponto baixo. 2 pontos baixos. 3 pontos baixos. 4. Na lateral do morango, quinto, e em cima do morango, o sexto, escondendo aqui o fio rosa. Primeiro ponto, segundo, terceiro, quarto, do lado do morango, quinto, e em cima do morango, o sexto, pegando o fiozinho. O sexto. Pronto. Tá? Olha como é que tá ficando. Olha atrás. E na frente. Tá ok? Vamos seguir aí fazendo todos os pontos baixos, tá? E a gente se encontra aqui para a subida da próxima carreira. Pessoal, cheguei aqui no final, ó, dessa carreira. Vamos fechar agora. Fiz o último ponto baixo, né, em cima do morango, porque agora já vem aquele primeiro ponto, né, da carreira, tá? Então, como é que eu vou fazer? Eu vou fazer um ponto baixíssimo na correntinha do ponto, tá? Aqui, ó, nessa correntinha aqui. Pego o fio, passo direto, ponto baixíssimo, ok? Agora eu vou fazer outra correntinha para subir o primeiro ponto baixo dessa carreira, tá? E vou fazer uma sequência de pontos baixos, sendo que vai ser um ponto baixo em cima de cada ponto baixo desse aqui, somente, tá? Nessa segunda carreira de pontos baixos, a gente não vai fazer aumento, como a gente fez na anterior, tá? Então, aqui, ó, eu venho para o próximo ponto e já faço ponto baixo. Terceiro, ponto baixo, no quarto, ponto baixo. Quinto e sexto. E aí, começo tudo de novo, tá? E vai ser só isso, ó. Somente isso, a carreira inteira.
tá ok? Então, ó, vou seguindo aqui. Ponto baixo em cima de ponto baixo. Beleza? Olha como é que tá ficando, tá? É só vocês fazerem a carreira todinha. E assim que vocês terminarem, a gente se encontra, assim que a gente terminar, nos encontramos aqui para a subida da próxima carreira. Pessoal, cheguei aqui no final dessa outra carreira de pontos baixos, né, que a gente fez. Essa vai ser a última. Agora nós vamos iniciar o bico de acabamento, tá? E aqui no bico de acabamento, antes de eu começar a fazer ele, eu queria deixar aqui um aviso aqui bem importante. O que acontece? Todos nós temos tensões de pontos diferentes, tá? Eu vou fazer esse bico de uma forma, tá? Porém, se o seu começar a emborcar, significa que o seu ponto pode ser um pouco mais apertado que o meu. Aí eu vou recomendar que você aumente, faça um aumento, tá? Dentro desse leque, que a gente vai trabalhar com leques agora. Então, como é que eu vou fazer, ó? Vamos lá. Fiz o último ponto baixo aqui em cima do morango, né? Agora a gente vai fechar com ponto baixíssimo nessa primeira correntinha aqui que a gente fez o primeiro ponto, ó, o primeiro ponto baixo, tá? Eu coloco a agulha aqui nessa correntinha, pego o fio, trago e fecho ponto baixíssimo, tá? Fechei com ponto baixíssimo, agora eu vou colocar a agulha aqui, ó, no próximo ponto, nesse da frente, eu coloco a agulha pegando só a alça de trás do ponto, pego o fio, trago, faço um ponto baixíssimo, aí venho aqui com a agulha, ó, pela frente do ponto baixo, pego as duas alças do ponto, do mesmo ponto que eu passei, ó, que eu fiz o ponto baixíssimo, pego o fio, trago pra frente, vou dar uma laçada, fazer um ponto baixo alongadinho e uma correntinha para subir o primeiro falso ponto alto dessa carreira, tá? E agora nesse mesmo ponto aqui de base, esse aqui é o segundo, tá ok? Nesse segundo ponto de base, eu vou fazer mais um ponto alto, desse jeito. Vou fazer uma correntinha e no mesmo lugar vou fazer mais dois pontos altos, tá? Então, eu coloco a agulha aqui, pego o fio, faço um ponto alto e dois pontos altos. Então, o que eu quero explicar aqui para vocês? Essa minha carreira, eu vou fazer leques com dois pontos altos, uma correntinha, dois pontos altos. Se o seu começar a emborcar, é só você aumentar mais um, tá? Você faz com três pontos altos aqui, uma correntinha, três pontos altos, tá ok? Então, vou seguir, ó, vou dar uma laçada, vou contar 1, 2, 3. No quarto ponto baixo, eu vou fazer outro leque desse, tá? Que é um ponto alto, outro ponto alto, uma correntinha no mesmo lugar, outro ponto alto e outro ponto alto. Lequinho com 4 pontos altos, tá? Desse jeito. Laço o fio, conto 1, 2, 3 no quarto novamente. Tudo de novo. Ponto alto, correntinha, ponto alto e ponto alto. Próximo, laço fio, conto 1, 2, 3 no quarto, ponto alto, no mesmo lugar, ponto alto, correntinha, ponto alto e ponto alto. Beleza? Vamos seguindo assim por toda a carreira. Deixa eu mostrar aqui pra vocês, ó, como é que tá ficando. Beleza? Vamos só fazer aí de vocês, tá bom? E a gente já retorna aqui para a subida da próxima carreira. Pessoal, cheguei aqui no final dessa carreira. Agora a gente vai fechar com um ponto baixíssimo, tá? Aqui tem um falso ponto alto, que é aquele ponto baixo com a correntinha em cima. A gente atravessa aqui a correntinha de cima do ponto, tá? Aqui, ó. Está aqui. Pego o fio, trago e passo direto fazendo assim ponto baixíssimo. Ok? Agora a gente vai trabalhar outro leque em cima desse leque aqui, tá? No caso, eu vou fazer um leque também com dois pontos altos, porque pra mim ficou bom, tá? Não repuxou. Mas se o seu ponto for mais apertado e ele começar a repuxar, você poderá colocar 3 pontos altos e uma correntinha de separação sem problema algum, tá ok? Que nesse leque,
ao invés de 2 pontos altos, colocar 3 pontos altos, uma correntinha e 3 pontos altos, tá bom? Então, vou seguir aqui, ó, vou fazer aqui um ponto baixíssimo em cima desse próximo ponto, para poder ocorrer em cima dele, tá? E já venho aqui pro meio, ó. E venho aqui, ó, faço outro ponto baixíssimo em cima dessa correntinha. Coloco a agulha, ó. Outro ponto baixíssimo. E agora eu venho aqui dentro desse espaço, com essa correntinha aqui, coloco a agulha, puxo, faço ponto baixo, correntinha para começar a trabalhar dentro desse leque, tá? Laço o fio, vou fazer mais um ponto alto, uma correntinha e faço mais 2 pontos altos. Laço o fio, vou seguindo aqui, ó, colocando outro lequezinho dentro, em cima desse leque, tá? Faço ponto alto, 2 pontos altos, uma correntinha de separação e mais 2 pontos altos. Passo direto aqui, ó, no próximo leque, 2 pontos altos, uma correntinha de separação, 2 pontos altos. Só isso, tá bom? Então, é somente isso, ó. A gente vai fazer outra carreira igualzinho, tá? Sem aumento nenhum. Como eu falei, se você ver que tá repuxando essa segunda carreira por ela não ter aumento, aí é só você aumentar e colocar 3 pontos altos, uma correntinha e 3 pontos altos, tá bom? Então, vamos seguir assim, vou fazer aqui a minha, faço um de vocês e a gente já se encontra aqui. Pessoal, cheguei aqui no final, tá, dessa carreira, ó. Deixa eu mostrar pra vocês como é que ficou, tá vendo? Que ficou bem retinha a minha, ó. Não emborcou, tá? Então, só façam essa observação aí no de vocês. E agora a gente vai seguir aqui do mesmo jeitinho. Eu vou prender aqui, ó, com ponto baixíssimo, na correntinha de cima do falso ponto alto. Atravesso ela aqui. Pego o fio e trago, faço ponto baixíssimo para fechar, tá ok? Agora eu vou fazer o mesmo esquema. Você pode vir aqui pela frente também, ó, fazer ponto baixíssimo pela frente, tá? Então, vou fazer agora nesse aqui, para ficar, só para dar essa opção para vocês. E vou vir aqui, ó, em cima da correntinha, pego o fio, ponto baixíssimo, e coloco a agulha aqui no meio. Alongo um pouquinho, faço um ponto baixo e uma correntinha para subir, para começar essa carreira, tá? Primeiro falso ponto alto dessa carreira. Agora laço o fio e vamos fazer o aumento, tá? Porque agora já vai emborcar, né? 3 carreiras iguais, já vai começar a dar uma emborcadinha. Então, eu vou fazer 3 pontos altos, uma correntinha de separação e 3 pontos altos. 1, 2 e 3. Então, ficou assim, ó, um bloquinho com 6 pontos altos, tá? E uma correntinha de separação. Laço o fio e venho para o próximo. Então, não tem muito segredo não, tá? 1, 2, 3 pontos altos, uma correntinha. Laço o fio, 3 pontos altos. 1, 2 e 3. Então, bloquinhos agora com 3 pontos altos, ok? Vou fazer mais um. 1, 2, 3, uma correntinha e 3 pontos altos, tá? Então, só isso. Vocês vão fazendo aí o de vocês. Ó. 3, tá? Vai ficar assim. Façam aí a volta toda e a gente já se encontra aqui para a subida da próxima. Pessoal, cheguei aqui no final, vamos fechar essa terceira carreira de leques, tá? Mesmo esquema aqui, ó. No primeiro ponto, pego aqui, na primeira correntinha, né? Faço ponto baixíssimo. Vou correr aqui pela frente do ponto, ó. Do terceiro ponto agora, tá? Pra gente poder chegar aqui nesse meio e a gente vai fazer outra carreira igualzinho, tá?
de leque com três pontos altos, porém, agora a gente vai fazer o biquinho com o ponto picô, tá ok? Então, eu venho aqui na correntinha do meio, ó, pego o fio, faço ponto baixíssimo, volto aqui no espaço, coloco a agulha, pego o fio, dou uma alongada, faço um ponto baixo, uma correntinha para subir o falso ponto alto, tá? Para iniciar esse leque com 3 pontos altos. 3 pontos altos, tá? Então, agora a gente vai fazer o quê? A gente vai fazer 3 correntinhas e vamos fazer o ponto picô. Então, eu venho aqui na lateral desse último ponto alto, atravesso aqui, ó. Atravesso aqui, na lateral desse ponto, pego o fio e faço um ponto baixo, tá? Ponto baixo. Laço o fio, faço mais 3 pontos altos para terminar. 1, 2, 3. Vai ficar assim, ó. Tá? Essa vai ser a última carreira, tá? Vamos fazer mais um. Coloco aqui, ó, dentro desse espaço, 3 pontos altos, 3 correntinhas. Na lateral do último ponto, atravesso a agulha, pego o fio e faço um ponto baixo. E faço mais 3 pontos altos. Tá ok? Então, se você já chegou comigo até aqui, é só aquele lembrete, tá? Porque eu sei que já tem gente aí que já deixou o like lá no início, tá? Quem ainda não se inscreveu, aperta aí pra ver se tá... Vê se na parte de baixo tá aberto o botão vermelho inscrever-se. É só clicar nele, vai abrir 3 sininhos para vocês. Aí vocês clicam no último, tá? Na opção todas, porque o YouTube vai avisar vocês toda vez que tiver novidade aqui no canal, tá? Vocês não precisam se preocupar que o YouTube vai avisar. Se você fez esse modelo e quiser me marcar lá no Instagram, me siga lá no Instagram, no @vanacrochê, tá? Vai ficar passando aqui embaixo na tela. E também tem um link aí na descrição do vídeo, tá? Se você não achar pelo nome, você quiser ir na descrição do vídeo, tem um link onde tem todas as minhas redes sociais. Todas as redes sociais estão todas no mesmo link. É só clicar nesse link, vai abrir, você vai escolher qual rede você quer seguir, tá? Se você acompanha alguma, você clica nesse link, vai abrir a opção da rede social que você acompanha, tá? Que você quer me acompanhar, você clica lá e aí ele vai te redirecionar para a rede social para você seguir, tá bom? Tem grupos também lá no Facebook, onde as crocheteiras compartilham todos os trabalhos, tá bom? Eu acho bem interessante, se você quiser seguir, quiser compartilhar esse vídeo também lá. Nos grupos de crochê, se você lembrar de alguém que é crocheteira, ou se você estiver assistindo esse vídeo, quiser também, né, pedir para alguém fazer para você esse modelo, compartilha no WhatsApp, tá? O link do vídeo, tá bom? Já agradeço desde já pelo incentivo, por essa força aí, porque a gente que é criador de conteúdo, a gente se sente mais motivado a trazer mais conteúdos aqui para vocês quando a gente observa que vocês estão gostando, né, do conteúdo, o canal está crescendo. Então, nos dá mais motivação para trazer mais novidades aqui para vocês, tá bom? Então, vamos lá. Então, não tem segredo, gente. Agora a gente vai fazer mais 3 pontos altos. Um picô, né? 3 correntinhas. Vem aqui na lateral do ponto, atravesso. Faço picô e mais 3 pontos altos. Deixa eu mostrar pra vocês como é que tá ficando o meu aqui. Ó. Vai ficar com essa pontinha. Opa. Vai ficar com essa pontinha aqui, ó. Tá? Que é o detalhe do acabamento. Façam aí toda a volta e a gente já volta aqui pra fazer o arremate e eu fazer as considerações finais. Mostrar o modelo, preço, tudo isso, tamanho, quanto que gastou, tá bom? Então, já voltamos. Voltamos aqui no final, essa foi a última carreira, tá? Agora a gente vai cortar o fio. Puxo aqui direto. Coloco na agulha aqui, ó, de tapeceiro. Vira aqui, ó, tem o primeiro ponto e tem o segundo. Eu vou vir no segundo, eu vou vir de trás pra frente, tá? Tem pessoas que gostam de arrematar passando a agulha da frente para trás. Eu gosto de arrematar nesse sentido, ó.
tá? E agora eu venho aqui no primeiro ponto, de cima, aqui ó, de cima para baixo, pegando essas duas alças. E eu já jogo no primeiro ponto, tá? Aqui ó, na correntinha do primeiro ponto, atravesso e jogo lá para trás, tá bom? Essa maneira eu acho melhor na hora do arremate, que eu acho que fica mais seguro, não fica depois afrouxando. Ó, fica bem seguro, tá? Bem presinho. Não corre risco de afrouxar. E agora eu venho descendo aqui no ponto. Vou descer aqui um pouquinho, peraí. Vou vir aqui para esse aqui, ó. Do lado, tá? E vou passar aqui embaixo desses pontos altos aqui. Eu saio aqui, ó, antes do terminar o último. Ó, fechei bem, tá? Agora eu divido aqui o fio, que são 6 fios, né? Eu divido no meio, vai ficar 3 para cada lado. Coloco na agulha. Atravesso aqui embaixo um fio. Assim. Jogo um pinguinho de cola. A cola é opcional, tá bom? Você pode só amarrar. E vou dar 2 nós. 1 e 2. Corto o fio aqui bem rentinho. E escondo aqui esse nó, tá? Só isso. Prontinho, ó. Então, as demais pontas aqui do fio, ó, as demais pontas eu vou fazer a mesma coisa, tá? Vou amarrar, vou esconder o fio, tá bom? Vou arrematar tudo aqui, esse aqui também. Passo por baixo aqui, amarro, tá ok? Vou terminar aqui meu arremate e já volto para as considerações finais dessa peça lindíssima que ficou, gente. Tô apaixonada por esse resultado. Pessoal, então tá aqui o resultado do nosso trabalho do suplá moranguinhos. Coloquei aqui já um prato para vocês terem uma noção de como que fica, tá? Esse prato aqui é um prato raso, é um prato maior, mas se for um prato um pouco menor, ele vai dar para ver perfeitamente os moranguinhos. Ficou assim uma lindeza, gente. Estou muito apaixonada por esse trabalho, por esse modelo. Coloquei aqui ó, o de chá, tá? Prato de sobremesa. Para chá também ficou maravilhoso, tá bom? Então, não esqueça de seguir a rede social aí da criadora, da Patrícia Daniel. Vai ficar passando o Instagram dela aqui na tela e também, se você abrir a descrição do vídeo, você também vai ver o link para as redes sociais da Patrícia, tá bom? Então, conforme prometido, as informações para vocês aí fazerem cálculo para comprar material, também um preço sugerido, tá? Vou deixar aqui para vocês. Esse americano, ele gastou 177 gramas de barbante, tá? Se você for fazer no fio 100% algodão, acredito que seja um pouquinho menos, tá? Eu não testei no fio de algodão, mas deve dar em torno de uns 160 gramas. E o tamanho, 40 centímetros, tá? Ficou um tamanho ótimo para americano, perfeito para americano. E também o valor sugerido, o preço sugerido que eu deixei aqui para vocês, tá? Que eu vou colocar na minha tabela, é de R$ 35,00 no barbante. Fio 100% algodão vai ficar um pouco mais caro, vocês têm que fazer o cálculo, tá? Mas eu acredito que em torno de uns R$ 45,00. Façam o cálculo, não esqueçam disso, tá, gente? Todo o trabalho de vocês, que vocês forem precificar, tem que se fazer o cálculo. Eu reforço em todos os vídeos, sou bem chata com isso, porque não adianta você seguir o preço de outras artesãs, simplesmente, sem ter uma base de quanto que tá gastando de material, quanto é sua hora trabalhada, tá bom? E também não esqueça de colocar uma margem de lucro para vocês terem aí como reinvestimento e comprar mais equipamentos aí para o ateliê de vocês, tá bom? Que a margem de lucro eu sempre falo que é aquele percentual onde você vai fazer reinvestimento, comprar agulha, comprar fios novos, né? Comprar um equipamento de um inovelador, por exemplo. Um dinheiro que vocês têm que reservar para esse tipo de investimento, tá? Hora trabalhada é o salário de vocês e gasto de material, que vocês vão ter que repor, né? Acabou o trabalho, vocês vão ter que ter o dinheiro para repor, para fazer novas peças, então o gasto de material é para isso, tá bom?
Eu tenho um vídeo aqui no canal, vou deixar linkado na descrição desse vídeo para vocês irem lá conferir como é que eu faço o cálculo de cada peça, tá? Que eu precifico aqui no meu ateliê, tá bom? Espero que sirva aí para vocês de orientação. Eu boto na tela, tá? Todo o valor de gasto material, hora trabalhada, lucro, tá? Explico sobre os custos do ateliê também, que é bem interessante. E também tem lá no meu site, tá bom? O meu site é o www.vanacrochê.com.br. Lá também tem textos informativos sobre como vocês vão precificar a peça de vocês. Então, para quem já curtiu, já compartilhou, já deu like aqui nesse vídeo e também fez essa peça e vai lá me marcar no Instagram. O meu muito obrigada por vocês estarem aqui acompanhando o meu trabalho, gostam do meu conteúdo. E quem ainda não fez, espero que vocês consigam fazer de coração. Se tiver alguma dúvida, deixa aqui nos comentários para mim. Pode ser a dúvida de outras pessoas, tá? E quando eu responder, vai tirar a dúvida de todo mundo. E também, se você quiser falar no privado comigo, é algo mais específico. Não esqueçam, gente, de quando vocês me chamarem lá no privado, lá no Instagram, de mandarem a foto, tá bom? Porque eu não consigo tirar dúvida de vocês sem ver a foto, tá bom? Então, assim, parou em alguma parte, não consegue mais seguir com o trabalho, mandem a foto da parte que vocês pararam, tá bom? Não esqueça de seguir a Patrícia Daniel, tá bom? Nas redes sociais dela, tá? E até o próximo vídeo. Tchau, tchau!